Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual turno que você está assistindo este podcast. Eu sou o João, este aqui é o Hilton Filho, coordenador de jovens da área 8, e estamos no terceiro episódio do podcast Inconformados, que vai ao ar toda segunda-feira, às 8 da noite, aqui mesmo neste canal no YouTube, onde você já tem a liberdade para curtir, compartilhar, enviar para os amigos, para os irmãos da igreja, você tem a plena liberdade. Amém? Amém, é isso aí. Hoje temos um convidado especial. Ele é pastor, ele é historiador, é teólogo, e é o pastor Júlio Rosa. Eu queria que o Júlio Rosa apresentasse o próprio Júlio Rosa para nossos telespectadores aqui, nossos ouvintes. Bem, bom dia, na paz do Senhor para todos, Hildo e demais que estão nos assistindo neste momento. Eu sou o pastor Júlio de Souza Rosa, mais conhecido como Júlio Rosa. Hoje sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em São Luís, presidida e pastoreada pelo pastor José Guimarães Coutinho, e também coordeno os trabalhos pastorais na área 61. Atualmente estou aí na militância da licenciatura de História, na questão teológica também, dando aulas, e servindo ao Senhor com toda a maestria ali na região da Alonso Costa, do bairro da Alonso Costa e Parque Araçagi. E aqui, prontos para ter um bate-papo gostoso neste momento aqui do nosso podcast. Pastor, só um parênteses. A gente se conheceu num trabalho antes de vir para cá, antes de eu ser pastor, lá no São Francisco com a arquiteta Jussara, não foi? Sim, sim. Aí só uma curiosidade, como você chegou ao pastor, ser pastor? Como foi esse caminho, em breves palavras, para não tomar muito tempo aqui? Na verdade, naqueles dias eu já servi ao Senhor, eu era já dirigente de congregação, aí eu estava trabalhando lá, lembra, na plotagem, na central de cópias. Lá no Renascença. Na DEURB ali. Isso. Então lá nós estávamos trabalhando e também servindo. Naqueles dias eu fui trabalhar no Templo Central, mas já tinha uma vocação ministerial. E aí combinou tudo. E aí tive o chamado para o ministério. Em 2009 eu chego a ser autorizado ao Santo Ministério pela nossa igreja, na cidade de Santa Luzia do Tide. E de lá para cá já são 14 anos de vida ministerial. Graças a Deus. Graças a Deus. 14 anos. 14 tem bastante experiência para contar aqui para gente. Vamos tentar falar alguma coisa aqui. Tem já viagem missionária? Sim, muitas viagens missionárias. Sabendo que o carro sofreu um dano também, da viagem. Também. Bastante. Tivemos um acidente aí, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Amém. E o senhor também esteve presente no nosso primeiro Inconformados, né? Que aconteceu em 2018. O senhor tem alguma recordação? Sim, para mim, participar deste momento do podcast aqui do Inconformados é um momento histórico, porque eu, sem saber, Deus já me proporcionou essa bênção e essa dádiva de estar lá no primeiro e agora aqui nesse momento especial, já que inaugurando também de uma certa forma o nosso podcast. Sim. É a bênção de Deus. Então, assim, eu trago boas recordações, que foi uma noite abençoadíssima, um mover do Espírito Santo, sim, a ministração da palavra. Com certeza foi marcante aquela noite para nós. Certo. E Romanos 12:2 diz que não vos conformem com este mundo, né? Sim. O que significa isso? O que explica isso? Olha, não se conformar com este mundo é não se amoldar a ele. Ou seja, nós sabemos que o mundo tem uma forma, o mundo tem um molde. E esse molde, que é o padrão e deve ser o padrão para o cristão, nunca vai se coadunar com a forma como o mundo anda, com a forma como o mundo caminha, com a forma como o mundo se apresenta. O cristão, ele sempre vai ter uma mente transformada pelas Escrituras. As Escrituras vão limpar para que, como diz o texto da Bíblia, diz assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que eles não pudessem ver o esplendor da glória de Deus. Assim também é para o cristão. Ele não vai estar preso, parado, nessa forma como o mundo forma, como o mundo mostra. Ele vai estar andando de uma forma contrária. E essa forma contrária é vida de santidade, é uma vida de produção de frutos, de justiça, de misericórdia. É uma vida onde ele vai refletir nada mais do que o caráter de Cristo. E este ressuscitado e vivo. Glória a Deus. Amém?
Amém. Com base ainda nesse versículo, eu não sei se vocês se lembram, ele foi o tema do primeiro Inconformados. Ele que deu origem ao nome Inconformados, não vos conformeis. E aí nós tiramos o nome Inconformados. Inclusive o pastor esteve aqui, muito nos honrou com sua presença. Com base ainda no que o pastor mencionou agora de transformação, como é que a gente entende essa questão de transformar a nossa mente, transformar pela renovação da nossa mente? Tá, vamos lá. Nesse mundo que nós estamos vivendo, a grande dificuldade é o nosso entendimento. Nós estamos num momento pós-moderno, como da agora há pouco nós estávamos falando nos bastidores. Sim. Mas preste atenção numa coisa. Muita informação e parece que o povo tem pouca informação. Muito conhecimento, mas parece que nós ainda estamos rasos de conhecimento. E isso determina o quê? Aquilo que as Escrituras dizem. Conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Se o homem não entende as Escrituras, não compreende o propósito de Deus para a sua vida, a mente dele não vai ser transformada. Porque como que vai ter transformação? Porque o que transforma o homem não é a sua própria vontade, não é seus próprios quereres, mas sim as Escrituras. A ação da palavra de Deus com o Espírito Santo transforma aquilo que somente Deus pode fazer. Mudar a mente do pecador, mudar a mente do homem que vive nas trevas, mudar a mente daquele homem, como, por exemplo, a mulher samaritana, que está no diálogo com Jesus e de uma hora para outra ela já está com uma mente transformada. O que ela foi buscar já não fazia mais nenhum sentido. Ela queria água e ela encontrou a água da vida. Então a mente dela foi transformada por se encontrar com a própria palavra, o Senhor Jesus, o verbo vivo que desceu do céu. Amém. O senhor falou de muita informação e pouca informação. Eu lembrei de duas coisas interessantes. Sim. Tem um arquiteto holandês radicado nos Estados Unidos, que já morreu, parece que o nome dele é Mies van der Rohe, que ele dizia que o mais é menos, e o menos é mais. Sim. E também tem umas músicas que dizem que a gente tem que mergulhar no oceano do Espírito. Então essa questão de muita informação e pouca informação é que a gente quer muita coisa ao mesmo tempo e não se aprofunda em nada, fica com conhecimento raso. Quando chegar numa situação que a gente precisar de conhecimento, vai faltar, porque a gente vê coisa demais, mas não consegue absorver para a nossa vida. Eu entendo assim. E é interessante porque hoje nós temos bíblias, livros, e-books, páginas de pesquisa, nós temos muita coisa, cursos EADs ou EAD, e parece que o povo não quer aprender da palavra. Nós estamos vivendo hoje uma geração dos pregadores de TikTok. Mensagens curtas e, às vezes, mensagens fora do contexto, para fazer pretexto, mensagens que não edificam, mensagens que não têm doutrina. Por que isso acontece? Porque o povo não quer ler, não quer se aprofundar. E aí o que acontece? Não querem ler a própria palavra de Deus. Em vez de passar horas e horas, às vezes, olhando pequenos vídeos que acionam algumas situações da mente do homem, do que olhar para a palavra de Deus e mergulhar nela. Mergulhar mesmo. É a meditação da palavra. E essa meditação vai fazer a diferença. Porque você vai nos originais, vai no contexto, vai na história, para poder entender aquele texto, né? E quando é Romanos 12... Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, como era Roma naqueles dias, aonde estava aquela igreja? Aquela igreja estava dentro de uma cidade que era um antro. João vai chamar ela de Babilônia. Sim. Pela questão do pecado. O pecado borbulhava. Uma cidade que queimou cristãos e colocou como tocha para iluminar a cidade. Nero, em 64, vai fazer essa atrocidade todinha. Sim. E botar a culpa nos cristãos. Queria reformar Roma. Sim, aí ele vai botar a culpa em quem? Lá nos cristãos. E aí o que ele vai fazer? Aí ele vai pegar Pedro, ele vai pegar Paulo e vai matar todo mundo e vai tentar extinguir o evangelho. Mas aí, como Clemente, um dos pais da igreja, vai estar informando, que quanto mais o sangue do cristão caíam nas arenas, era como se fossem sementes. Quanto mais se matavam os cristãos e eles morriam, não com uma morte penosa, mas eles tinham a visão que Paulo vai escrever também na carta aos Romanos,
quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, eles estavam convictos que a vida deles, assim como a nossa, está no Senhor e estar em Deus e morrer pela causa do Senhor para eles e para nós deve ser honroso. Para eles era uma honra, né? Honra. Sim, verdade. E pegando também um gancho, né, das mensagens curtas de grande impacto emocional do TikTok, né, onde às vezes até mesmo algumas mensagens são levadas para outro contexto, outras para outro lado, um lado totalmente diferente do que a Bíblia prega, do que a Bíblia ensina, do que Jesus manda. Diante desse mundo onde quase tudo é relativo, como o jovem hoje, o jovem cristão, pode ser um jovem conformado com as ideias, com as ideologias deste mundo? Tá. Tem uma coisa que eu sempre ensinei para os jovens, dizendo uma coisa simples. Quando o mundo diz sim, a igreja vai dizer não. Quando a igreja diz não, o mundo vai dizer sim. Então, nós nunca vamos andar numa linguagem surfista em cima da crista da onda. Nós nunca vamos andar na onda com que o mundo anda, na mesma forma como que o mundo anda. Então, nesse contexto hoje, levando um pouco para dentro das universidades, que eles tentam, com os ismos, com seus sistemas, desconstruir, porque a palavra mais bonita dentro da academia hoje é desconstruir. Né? Então, nós nunca vamos beber aquela filosofia e dizer tudo bem, porque aquelas filosofias vão de contra a uma vida cristã, vão negar Cristo, vão negar a sua existência, vão falar acerca daquilo que é fanatismo, vão dizer que nós somos fanáticos, e contrapartida nós nunca vamos andar como eles querem. Serem ateus, nós nunca vamos ser dessa forma. Porque na carta de Judas, no versículo 3, ele vai dizer que nós temos a fé que foi dada aos santos, uma fé que vence o mundo, uma fé que é diferente, porque nós somos alcançados e atraídos por uma graça. Ainda que, como outro dia eu estava ouvindo uma pregação em um culto, uma pessoa disse, olha, não há graça no Antigo Testamento. Eu digo, meu Deus, como? Como não entender que aquela grande arca não era graça manifestada? Havia um juízo de condenação, mas havia uma graça ali, um escape. Então, nós nunca vamos estar na mesma forma como o mundo quer que a gente ande. E aí, como é que a gente vê isso? É que eles vão dizer, olha, não pise na grama. Aí alguém diz, então deite e role. Aí alguém diz, não coma o mel, martigue a abelha. Então, nós nunca vamos fazer isso. Nós somos hoje alcançados por Cristo. Mente transformada, vida transformada, linguajar transformado, o ouvir transformado, vestes transformadas. Os nossos pés foram postos em uma rocha, Cristo. Na nossa boca tem um novo cântico, um cântico de louvor a Deus. Então, em tudo nós somos transformados. Então, aquilo que é pregado como hedonismo, prazer, aonde eles tiraram lá atrás, eles tiraram Deus do centro de tudo e colocaram o homem no centro de tudo. Não, para nós, o viver é Cristo e o morrer é Cristo. Pastor, tem uma coisa que intriga as pessoas, desde que Jesus pregou, começou a dar sua mensagem, que é a base do nosso tema, Romanos 6,11 desse ano, mortos para o pecado e vivos para Cristo, que aconteceu em vários episódios da Bíblia. Muita gente perguntava como eu posso morrer, como eu posso nascer de novo, como eu posso morrer para o pecado. Aí eu queria que o pastor desse sua visão para o nosso telespectador, para a pessoa que está nos assistindo. O que é isso? Que coisa é essa de mortos para o pecado? Como é que é isso? Estou vivo e estou morto para o pecado. Meu Deus, vamos lá. Como é que é esse negócio agora, né? Preste atenção numa coisa. Alguns dias atrás eu estava pregando no culto de profissão de fé sobre a doutrina do batismo nas águas.
Semana passada eu estive falando sobre por que nós devemos nascer de novo. Por que a gente deve nascer de novo? Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Por que nós devemos nascer de novo? Porque nós amamos mais as trevas do que a luz. Por que nós devemos nascer de novo? Porque nós estamos inclinados como a natureza para o pecado. E tem muita coisa por que a gente deve nascer de novo. Mas olhando para Nicodemos, mestre, versado nas Escrituras, vai se encontrar com Jesus. Aí Jesus fala para ele, é necessário nascer da água e do Espírito. Preciso entrar de novo no ventre da minha mãe, que foi a questão que ele levantou, Jesus não. Nascer da água. A gente precisa se arrepender. Quem nós somos? Quais são as nossas práticas? Em que em nós há algo bom? As nossas práticas e obras são trapos de imundícia. Estamos mortos. Por que estamos mortos? Aí vem a questão da palavra religião. Nós estamos desligados. Aí vem a religião, lá na sua semântica, no latim me parece. Na essência, né? No latim, ela vai dizer que é religare. O religar. Quando o homem se arrepende, lembra do filho pródigo? Ele caiu em si porque ele estava morto, estava dentro de um chiqueiro. Caiu em si, arrependeu-se. Voltou para a casa do pai. O arrepender-se. Primeiro ato para se nascer de novo. Reconhecer quem nós somos. Pecadores contumazes. Somos pecadores. Em nós não há nada de bom. Segunda coisa, buscar o perdão de Deus. Buscar o perdão dele. Porque se nós estamos inconformados e precisamos nascer de novo, então eu preciso me converter todos os dias? É a minha vida cristã. Eu preciso reconhecer que ele governa sobre mim. Eu preciso reconhecer que ele tem o reino dele para ser instalado em minha vida. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Logo, se ele está me ensinando isso na oração modelo, que a gente pode intitulá-la, mas ele está dizendo, olha, eu preciso governar. Aí quando eu reconheço meu pecado, preciso me arrepender, eu reconheço que eu necessito do perdão divino, eu estou no processo do nascer de novo. E aí vem a regeneração, aí vem a justificação, e aí vem a eleição. Aí nesse processo de santificação, nesse processo da salvação, nesse pacote tão lindo, nós estamos nascendo. Nós nascemos de novo para uma vida de santidade. Então, pastor, eu percebi que esse lance aí de mortos para o pecado tem muito a ver com aquela palavra que as pessoas usam muito, tem vários livros, metanoia, né? Sim. Tem tudo a ver com ela. Se não houver essa mudança de mente pelo Espírito Santo, vai ser difícil seguir esse processo. Né? E a metanoia vai falar sobre conversão. Você está numa direção e de forma abrupta você muda de direção. Você vai para uma outra mão, você vai na contramão. Aí é só o Espírito Santo. Só Deus. Porque é a obra que quem vai convencer o homem do juízo, da justiça e do pecado? Quem? Só ele. Pela exposição da palavra. Aí pegando um gancho que o pastor Coutinho sempre fala, sempre prega, aqui e acolá ele fala isso com ênfase. Matemática não salva ninguém e não transforma ninguém. Psicologia não transforma ninguém. Psicanálise não salva ninguém, não transforma ninguém. Nenhuma dessas filosofias, dessas ciências, tem o poder de transformar. Porém, entretanto, todavia, quando o evangelho, que é poder de Deus, ele entra, ele penetra no coração de um homem, de um pecador, quer ele seja o mais miserável do mais miserável do homem, o mais pobre do mais pobre dos homens, ele tem uma alma. É como Billy Graham costumava falar, power. As grandes pregações de Billy Graham,
ele enfatizava bem essa palavra, né? Quando ele falava, assim, parece que o Espírito Santo tomava ele, que a multidão lá se transformava quando Billy Graham pregava. E quando nós pensamos na alma do pobre, como a gente até fala na nossa região, de maré de si, preste bem atenção, a alma dele precisa de alento, da misericórdia de Deus e do perdão divino. Mas também tem aquele mega dos megas ricos que estão agora nos palácios. A alma dele também é pobre e miserável. É um cego, pobre e nu, que precisa da misericórdia e do perdão divino. Tanto quanto aquele que está na periferia, em uma favela, quanto aquele que está agora em Dubai. A alma dele precisa de Jesus e precisa nascer de novo. Essa é a visão do reino. E essa é a visão proclamadora e querigmática da igreja e do evangelho. Nós precisamos proclamar o evangelho em todos os lugares e dizer ao homem que ele precisa se conformar e sair da situação que ele está e nascer de novo. Da água, pela palavra, e do Espírito, que é uma operacidade do próprio Senhor. Amém. Amém. Pastor, agora partindo para outro ponto, nós temos hoje uma geração um pouco sensível, né? Muitos chamam de mimimi, nessa coitadismo, né? Até mesmo. Termos pejorativos. Sim, que muitas vezes tem um comportamento tanto passivo, agressivo, né? E como a gente pode sacudir essa geração a ponto de sermos também conformados, incentivar os jovens a serem conformados com o sistema que domina esse mundo? Tá. Por aquilo que eu compreendi e tenho compreendido, será que eu tenho que fazer alguma coisa para atrair essa geração com meus próprios mecanismos, ou o evangelho é poderoso para atrair? O evangelho não caducou, né? Com a sua essência. Aí eu parto de um princípio. Nós vamos dizer que pecado não é mais pecado? Porque se essa geração mimimi, se quando nós confrontamos ela vai dizer, não, peraí, isso é intolerância. Não, você está com preconceitos. Não, quem me determina não é a cor da minha pele. Quem determina onde eu vou chegar, o meu posicionamento não é a cor da minha pele. Então, nós estamos vivendo esse momento agora onde as pessoas querem tolir a voz da igreja com esses mimimi, dizendo, não, tudo isso é intolerância, pá. Você não pode dizer nada, tem que ter tato para muita coisa, tem que usar os termos. Tá? Ofendendo. Então, porém, eu tenho falado em alguns momentos que eu tenho pregado, dizendo o seguinte, pecado é pecado. Fornicação é fornicação. Por mais que doa e por mais que nós possamos mexer, chacoalhar essa geração, eu não vejo outra forma a não ser a do pregador do deserto, chamado João Batista. Pensa numa pregação linda, mas quem que poderia ir ouvir ela? O povo saía da cidade para ouvir o pregador do deserto. Ele não estava no templo, ele estava no deserto e a pregação era raça de víboras, bando de caninana, de jararaca, bando de povo que não presta. Vocês precisam se arrepender. Eu não vejo que nós vamos ofender ninguém. O evangelho não ofende ninguém, o evangelho não fere ninguém. Pelo contrário, o evangelho deve confrontar a alma do homem para que ele entenda o estado pecaminoso em que ele vive. Porque se nós estamos numa geração de mimimi, onde muitos, que às vezes, infelizmente, estão dentro do culto e saem do culto para ir para a balada, que saem do culto para ir para motel, que saem do culto para ir beber, que vivem uma vida dúbia, nós precisamos dizer que pecado é pecado. E que o pecador, ele não vai herdar o reino dos céus. É duro. Mas é o único jeito, né? Sim. E aí nós vamos deixar de dizer que existe céu e inferno? Ele vai rasgar a Bíblia, né? Porque quem quer ir para o inferno?
Ninguém. Se você pergunta no meio de uma grande multidão, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Agora, para ir para o inferno não é preciso fazer nada. É só ficar do jeito que está. Você vai direto para ele lá. Agora, para herdar o céu, você precisa reconhecer que Jesus é o Salvador. E viver uma vida de piedade, de devoção, de produção de frutos, para a glória dele. Conectado aí nessa explanação aí belíssima, sem rasgar seda, mas tem uma questão que, por mais que a gente pregue, por mais que a gente exponha a verdade para os jovens, até para nós mesmos, hoje em dia está tudo fácil, ao alcance de um clique. Clicou, tem jogo, no meio do culto, a gente passa... Eu já jogando. Adultos, já vi adultos. Aqui na igreja, não vou falar o nome, né? Mas eu já vi adultos jogando. Não é abrindo o celular e olhar uma notícia. Eu quero olhar uma notícia rapidinho e volto para prestar atenção no culto. É o culto todo jogando. Ao alcance de um clique. Tem entretenimento, tem rede social, tem sexo livre. Aí eu pergunto de tanta facilidade. Como dizer não? Tá. Nós começamos falando de uma mente transformada. Nós começamos falando sobre o entendimento. Uma mente transformada é quando ela tem entendimento acerca do seu tempo e daquilo que ele é e de quem ele serve. Então vamos lá. Se eu estou na igreja, nessa estrutura que nós chamamos de igreja, que a igreja somos nós como organismo vivo. Tá? Mas nós estamos no templo, mas o templo ele foi consagrado, ele é lugar de culto, então ele pode ser profanado. Então eu vejo isso, como outro dia eu estava na igreja e dei uma palavra de observação às mães, porque as mães e os pais, às vezes em vez deles comprarem uma Bíblia, eles compram um tablet e trazem o tablet para o culto, para que o filho fique jogando, e às vezes o filho e os adultos jogam, na hora do culto, profanando ele. Isso é falta de entendimento. Você está profanando o culto, que é um momento sagrado, Senhor. E isso é falta de entendimento. Porém, o que essa mente transformada, o que esse inconformado tem que fazer? São 2 horas de culto, 2 horas e meia, 3 horas ou 4 horas de culto. É eu e Deus. Eu vou sair, eu vou me desconectar. Ou você rompe com o mundo, ou você para um pouco com essas questões, ou você perde a essência. Perde a essência. Teve um momento na minha vida ministerial, há um bom tempo atrás, o pastor ele tem aquela ideia de sentar na cadeira principal, aquela questão todinha, e tudo é sobre o pastor. Informações, problemas e tudo mais. O telefone ligava na hora do culto. Chegou uma hora que eu olhei para a igreja, eu olhei para a igreja em um culto, a igreja toda estava chorando, eu não estava chorando. Toda a igreja estava sentindo a presença de Deus, eu não estava sentindo a presença de Deus. Eu olhei para mim mesmo e disse, eu não quero isso para a minha vida. Eu tomei uma postura. E eu disse à igreja, na época onde eu estava, eu disse, no momento do meu culto, não me tragam problemas. Não me telefonem. Naqueles dias eu precisei deixar celular, deixar tudo, porque eu queria entrar no culto e adorar a Deus. Porque o que adianta? O que adianta? Estarmos no culto, vir ao culto, perder um tempo do culto, mas não sentir a presença de Deus e não o adorar e não dar a Ele, porque culto não é receber, culto é dar. Não dar a Ele a devida adoração. E aí, em vez de adorá-lo, eu venho para cá para profanar o culto, ter um comportamento irreverente, ensinar meu filho dizendo que o culto não serve e não vale de nada quando eu dou para ele um tablet, um telefone celular. Eu estou dizendo para ele que o culto não serve de nada. Além de atrasar o desenvolvimento cognitivo que é um grande mal que ele está fazendo para o filho. Sim. Tá? Espiritual e intelectual. Meu Deus. De forma... Então, eu vejo desta forma. Ou nós rompemos para sermos diferentes, ou nós vamos nos amoldar ao mundo. E aí a gente sai da proposta dos inconformados. Não nos conformar.
Então, ou a gente rompe, ou é sal para salgar, ou é sal para ser pisado pelos homens insípido. Essa questão do sal, uma vez eu vi uma questão, uma pregação interessante. Ele disse que o sal, além de salgar, ele faz a pessoa ter sede. Sede da palavra de Deus. Eu achei interessante essa explanação. Foi a primeira vez que eu vi alguém pregando assim. Muito boa colocação, viu? Muito boa. Eu não inventei, não. Foi uma pregação. Nada se cria, tudo se copia. Mas eu achei muito interessante ele dizendo: ó, o sal, você é sal, não só para conservar, mas para fazer a pessoa ter sede do Espírito Santo. E aí que tá a beleza do Evangelho. Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós mergulhamos em aprender, a nossa alma sempre vai ser confrontada pelo Evangelho e a gente vai ter sede. A gente vê no culto o pastor pregar, o pregador pregar, e nós não sairmos dizendo: eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso ler mais, eu preciso orar mais, eu preciso me santificar mais. Não faz sentido. Porque toda vez quando a gente ouve a palavra de Deus, ela vai confrontar a nossa natureza pecaminosa. Toda vez. Quando nós nos aproximamos mais de Deus, a gente vai entender que Ele é santo. E nós precisamos buscar a santidade. Porque a gente vai olhar para a nossa natureza e dizer: rapaz, não tem nada de bom em mim. Perdão, tô um pouco... Tá certo, é a gripe. Não é exatamente gripe, mas não é tão sério assim, não. Vamos lá. Essa questão rapidinho, antes de a gente fazer as considerações finais. O senhor parou e pensou, né? A igreja está chorando, está sentindo a presença de Deus, mas eu tô aqui resolvendo o problema, né? Sim. E aí o senhor parou e pensou, eu pensei nisso agora, que interessante, é o que diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, que inclusive eu era criança quando essa mensagem, essa passagem foi cravada, né, no meu coração, uma palavra assim, muito forte que eu tenho até hoje. Foi numa EBF, na área 28, né, na Vicente Fialho, onde as EBFs naquela época eram assim, extraordinárias, né? Ainda é. Assim, naquela época sim, eu era criança, claro, né, participava, claro. E tal. Perdão. E o tema central daquela EBF foi justamente Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, que diz: ao entrares na casa de Deus, retire suas sandálias, né? Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. E aí, naquele tempo, eu não tinha essa mentalidade. Essa tradução aí é adaptada, né? Exatamente. Eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. E eu pensava que era literalmente tirar as sandálias. Eu falei: eu tenho que tirar as sandálias para guardar o meu pé. Tipo, como é que eu vou guardar o meu pé? E aí, essa questão que o senhor falou de sentir a presença de Deus, tirar as coisas da mente, tirar tudo o que vem de fora e se conectar no momento da palavra de Deus, se conectar no momento do culto é essencial. Eu achei muito interessante. Nesse quesito aí, eu também estava uma vez estudando sobre o culto sacerdotal, e o sacerdote, quando era o sacrifício anual, que ele ia entrar pro sacrifício, ele tirava a roupa, meu Deus, se lavava todinho e vestia uma outra roupa, né? Então ele ficava despido na presença de Deus. Então a gente tem que tirar a sandália, mostrar para Deus quem realmente nós somos. Ele já sabe, mas ele se interessa por nós, ele quer saber quem realmente nós somos. Nos despir de tudo, de sandália, de roupa, e nos purificar. E preste atenção, tem outra coisa interessante. A nossa geração, lá atrás, eu não sou tão velho não, a nossa geração, nós criávamos as crianças, nós não levávamos comida para a hora do culto, para dar comida na hora do culto para nem criança, carrinho. A não ser que não fosse bebê, um bebezinho. Nós trazíamos brinquedo. A criança ficava sentada do lado, às vezes corria debaixo dos bancos, mas ali controlado. Por quê? Nós entendíamos como deve ser entendido pela renovação da vossa mente, que o culto, que a hora do culto é um momento sagrado. E o pai deve educar o filho. Guarda o teu pé. Guardar o teu pé é reverência. É você ter reverência, porque você vai entrar agora no momento de adoração. Num lugar que merece respeito. E esse respeito, guardar, perpassa até por nossas vestes.
Sim. Se as nossas vestes, elas despertam desejo sexual em alguém. Tudo isso. E da mesma forma também, quando a gente observa a questão dessa vivência. Porque eu vou me desarmar, como ele falou. Eu vou me render, eu vou me despir para mim agora adorar o culto do sacerdote. A gente entra hoje no Santo dos Santos. E a mesma questão, quando eu levanto as minhas mãos. Quando eu levanto as minhas mãos a Deus, eu estou dizendo para Ele, eu me rendo. Eu me rendo. E quando eu digo para Deus que eu me rendo, eu estou dizendo para Ele, eu não resisto ao Senhor em nada. Quando o ladrão chega perto da gente, você se rende, a gente levanta as duas mãos dizendo, eu não resisto. Pode levar o que você quiser. A mesma coisa, quando eu estou adorando a Deus, eu levanto as minhas mãos, eu estou dizendo para Ele, eu me rendo, eu me prostro, eu me guardei só para Ti agora. Por isso que Ele diz, guarda teu pé, vê a forma como você vai se apresentar no culto. Então é interessante, porque se nós queremos ser inconformados com aquilo que nós estamos vivendo hoje como sistema, como culto, nós precisamos olhar para dentro de nós também. Como é que está o nosso culto também? Sim, verdade. Interessante. Como é que está o nosso culto? Verdade. E também abordando um pouquinho desse tema das crianças, né? Tá fugindo um pouco da temática, mas só o que queria reforçar é que, assim como também essa mensagem penetrou no meu coração, Sim. que até hoje permeia na minha mente, reforça também a ideia de que as crianças também têm o poder de entender uma mensagem. Sim. E levar essa mensagem para a vida toda dela. Do jeito dela. Do jeito dela, da maneira dela. Mais para frente tu entender a mensagem completa. Justamente. Mas mesmo tu não entendendo, ela mudou a tua vida. Sim, com certeza. Pronto. Com certeza. Não entendendo a plenitude daquela palavra. E bem aí está a importância da IBF. Exatamente. A palavra transformou o coração de uma criança. Sim. E quando nós ganhamos uma criança, no contexto, quando nós estamos no ministério infantil, nós ganhamos não uma alma, nós ganhamos uma vida. E provavelmente a casa da criança. Uma vida inteira para servir ao Senhor. E o interessante é que muitas vezes os pais vêm junto, né? Isso. Ele, na verdade, a criança se torna como missionário dentro de casa. A maioria das vezes. Para ganhar. Conheço amigos meus que eles foram os primeiros a se converter. Ganhou os irmãos dele tudo para Jesus. Os irmãos dele tudo se tornaram pastor, mas ele não é pastor. Mas ele ganhou todo mundo para Jesus. E ganha muitas almas através da ele vida ganhou, dele. Ele ganhou para Jesus um homem que se tornou pastor. Meu Deus, que galardão. Sim. Verdade. Pastor, e o senhor tem aqui agora algumas considerações finais, que a gente está partindo para o final do nosso podcast? Pronto. Eu estou ali na Assembleia de Deus, área 61. Nós temos nosso Instagram, é o @iadesliárea61. Visita lá a nossa página. Meu Instagram, Pastor Júlio Rosa. Visita lá, dá um like, dá um curte, faz alguma coisa. Vai ter uma festa lá, um aniversário agora, né? Dia 3 e 4 agora de novembro, nós estaremos com mais um CEJAD, uma confraternização de jovens e adolescentes da área 61. Você é o nosso convidado especial. E daqui a alguns dias, qual é a nossa data do nosso Inconformados? O nosso é 10, 11 e 12 de novembro. Pronto. Então foi um prazer, é um prazer estar aqui com os amados irmãos, o Pedro que está ali nos bastidores, tá? Que Deus abençoe toda essa equipe. Deus continue abençoando essa iniciativa de vocês, abençoando o podcast. Que Amém. Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? Deixa um abraço. Não posso deixar aqui de falar sem falar da minha esposa. Um abraço para a missionária Celi Rosa, para o meu filho Caio, que está longe, lá no Paraguai, e o Rafael. Quase que isso arruma uma confusão. Quase. E eu queria agradecer João, pastor Júlio Rosa, nosso contra-rega Dudu, Pedro Eduardo. Queria agradecer a todos vocês que irão nos assistir. E relembrando, dias 10, 11 e 12 de novembro, 19 horas, aqui na área 8 Vinhais, terceiro seminário Inconformados. Venham ser inconformados. Vem! Esperamos todos.